Esse plano que está aí, eu considero, Jô, um plano que pretende reformular por inteiro a democracia brasileira. São 521 propostas que estão no Plano Nacional de Desenvolvimento de Direitos Humanos. 521 com 6 eixos orientadores. O grande drama desse plano é que é um modelo muito semelhante ao modelo venezuelano. Há um centro de estudos de pesquisas sociais na Espanha que orientou a conformação das 3 condições da Venezuela, do Equador e da Bolívia. O nosso plano segue muito. Por exemplo, em relação à imprensa, censura da imprensa. Quer dizer, vai haver um controle, vai haver uma classificação. Aquelas instituições que não seguirem o que eles chamam do plano de direitos humanos, essas instituições não receberão, por exemplo, financiamento oficial. Na educação. É só um pouco o que o Bush fez em relação à pesquisa com células-tronco, né? Quer dizer, podia fazer, mas não receberia nenhum auxílio oficial. Mas no caso concreto da imprensa, a imprensa são os pulmões de uma democracia. Quando você controla a imprensa, eles é que vão determinar. Educação. Todos os professores terão que ser educados dentro do que eles chamam deste plano de direitos humanos. E as crianças receberão uma cartilha para seguirem rigorosamente o plano. Então, formando muito no estilo, enfim, da União Soviética, do Hitler, do Mussolini, criar a juventude já amoldada a aceitar o plano. Por exemplo, direito de propriedade. Hoje nós temos o seguinte, quer dizer, se minha propriedade é invadida, eu vou até a justiça e peço a reintegração de posse, mostra que eu tenho o título. Se o invasor invadir uma propriedade, o proprietário fica sem a propriedade. Aí a justiça não poderá dar reintegração de posse. Chamarão a sociedade civil organizada, que é formada pela comunidade deles, e essa determinará se deverá ou não ser devolvida a casa. Ou pode ser urbana, ou pode ser uma propriedade rural. Urbana também? Urbana também. As duas estão colocadas, propriedade rural e urbana. A subutilizada, se a comunidade entender que está havendo subutilização daquela propriedade, etc., só depois desta manifestação é que possivelmente o programa não diz de que forma se fará. Apenas diz que não se poderá dar reintegração de posse imediata antes de haver uma mediação dessa comunidade. Pega-se, por exemplo, o problema, que eu considero extremamente grave, das Forças Armadas e da Polícia. As Forças Armadas, hoje, elas representam, em momento de crise, aquela que determinará a maneira de se controlar, de se manter a ordem e a lei. O que ocorre? As forças policiais são forças auxiliares. Quem comanda é as Forças Armadas. Agora, as forças policiais deixam de estar subordinadas às Forças Armadas, deixam de ser forças auxiliares das Forças Armadas. Cria-se um sistema único de forças policiais, nacional. Então, os governos terão as suas forças policiais controladas por um sistema nacional único. Então, teremos as Forças Armadas se o Brasil entrar em guerra, o Brasil não tem essa vocação, e teremos um controle total das polícias desvinculadas das Forças Armadas, podendo ser as forças policiais apenas forças reservas em caso de guerra. Então, está havendo uma total mudança do sistema, digamos, do regime constitucional. Por exemplo, nós vivemos em representação. Cada deputado paulista, para ser deputado federal, ele precisa de pelo menos 100 mil votos. Que representa? Ele pode ser um mau deputado, mas é o povo que vota. Eles vão substituir um pouco a chamada democracia representativa por uma democracia delegada que é comum na Venezuela, Bolívia, Equador. Vale dizer, o povo vai ser chamado sempre para discutir não, votar em plebiscitos e referendos, criando-se quase um sistema semelhante ao sistema da Constituição venezuelana, pela qual haverá o poder executivo, o povo, como os dois poderes, e o poder legislativo, o judiciário e o Ministério Público serão poderes acólitos. Então, é indiscutivelmente um plano que representa o pensamento daqueles que fizeram. Mas é possível o governo se sobrepor
ao que está na Constituição? Eles terão que mudar a Constituição. Isso é apenas um programa, é um decreto programático. Eles vão ter que mandar projetos de lei ordinária, projetos de emendas constitucionais para mudar todo esse sistema, Poder Judiciário, Poder Legislativo. Terá que ter uma comissão de direitos humanos a orientar as leis que eles terão que fazer. Eu lhe interrompi com a pergunta que você ia falando. Não, o que eu iria dizer é o seguinte, eu tenho um profundo respeito por aqueles que fizeram esse plano. Alguns deles são meus amigos, debates há muitos anos, entende? Mas eles têm uma convicção de que, por exemplo, Cuba é um país que representa uma democracia, que a Venezuela tem uma democracia representativa, que representa o povo, não precisa. E eles estão pretendendo trazer para o Brasil as convicções ideológicas deles, que eu respeito, não são as minhas. Não, mas como é que Cuba pode ser considerada uma democracia se tem o Fidel, por quem eu tenho, aliás, uma grande admiração pela luta dele, pelo que ele significou para Cuba, tudo isso. Eu confesso que não tenho a mesma admiração. Não, eu digo o seguinte, que um sujeito que desembarca com 12 pessoas numa ilha e toma conta, evidente que se transforma num mito, pelo menos. No tempo que eu estudava na faculdade... Mas será que não surgiu mais ninguém com competência? Olha, no tempo que eu estudava na faculdade, em 57, quando ele começou, a mim me revoltava muito. Nós estudamos sempre o direito de defesa como o principal direito de uma democracia. Claro. Não há democracia sem direito de defesa. Por isso é que eu sou advogado, nunca quis ser magistrado, nem político, nem nada. Agora, naquela época, foram levados milhares de pessoas aos paredões eu sei. sem nenhum direito de defesa. Eu nunca perdoo alguém que matou sem ter permitido que as pessoas se defendessem. Isso é um genocida. Então, podem admirar o Fidel Castro, mas eu, que sempre vivi defendendo o direito de defesa, que estudava na faculdade, lia todo dia nos jornais, primeira página na época, eram os paredões, ao ponto de nós chamarmos Fidel Paredão Castro, eu não posso admitir. Agora, eu não estou falando nem do sistema, nem do modus operandi do sistema, eu estou falando a figura dele, o carisma que ele tem, eu entendo. Carisma ele tem, indiscutivelmente, excepcional. Che Guevara também. Excepcional. O que eu não estou de acordo. Agora, o que ocorre? Eles dizem que é uma democracia porque não precisam de eleições. As eleições são apenas confirmativas, só tem o partido oficial. Porque diz que o povo está contente com o que eles fazem. Se nós analisarmos, todos os que têm defendido a Venezuela, o Equador, a Bolívia, esses regimes bolivarianos, e realmente também a Nicarágua e Cuba, que é uma ditadura, ao meu ver, eles estão convencidos que isso é o melhor para o Brasil. Se nós pegarmos o plano diz o seguinte, nesses 20 anos, nós tivemos a onda neoliberal do Brasil. E nós precisamos voltar a um Estado mais forte, as desprivatizações, isso está no introito do plano. Ora, eu acho que esses 20 anos foram os grandes anos de o Brasil saltar de um país relativamente desconhecido, de grande extensão territorial, para ter hoje uma participação no cenário mundial. Porque como é que eu posso dizer que esses 20 anos foram um fracasso e que nós precisamos voltar às estradas? Não, nesses 20 anos, os governos do presidente Lula. Claro, também, e Lula, eu vou dizer o seguinte, os primeiros 7 anos do presidente Lula, ele teve uma participação internacional fantástica. Eu tenho a impressão que o Lula, ele fez um erro a partir do episódio de Honduras. Porque eu tinha certeza que esse ano ele seria indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Porque os 7 primeiros anos de atuação do Lula no cenário internacional, o ponto Obama é dizer, ele é o cara, teve um benefício indireto, o próprio Obama, mas para ele foi... Agora, no momento que em Honduras ele começou a atacar uma deposição absolutamente constitucional do Zelaya, porque ele queria algo que é uma cláusula pétrea que não poderia, e que o artigo 239 da Constituição hondurenha diz que todo aquele que pretender a reeleição será imediatamente afastado de qualquer posição que tenha dentro do governo. Basta dizer que um dos maiores juristas brasileiros, que é do PT, foi secretário do PT, que é Dalmo Dallari, escreveu um artigo na Folha dizendo realmente foi constitucional a deposição do Zelaya. Ele começou a defender e não aceitou as eleições que foram livres. As eleições foram vigiadas pela comunidade internacional.
e aceita o governo cubano, aceita todas as estrepulias, as estrionices do Chávez, o que representa, vai em contato com as eleições fraudadas do Irã. Quer dizer, na prática, eu creio que o Lula, que fez um papel excepcional durante os primeiros 7 anos, sendo uma surpresa para o mundo inteiro, está desfigurando um pouco a sua imagem em relação à Venezuela, Cuba, Irã, etc. E o que é pior, entende? Ao ter assinado esse plano. Porque esse plano representa, se viesse aprovado, eu tenho a impressão que não seria nunca uma reformulação completa, Jô, completa da Constituição. 521 proposições, 521 mudanças eles pretendem no sistema constitucional brasileiro. Eu queria abrir, eu sei que tem inclusive alunos de direito aqui hoje também, não tem? Tem? Eu queria abrir para perguntas ao doutor Ives, se alguém tem alguma pergunta à disposição específica. Pois não? Bom, com relação ao projeto, mais especificamente na parte da censura, queria perguntar para o senhor o que o senhor acha pior? Se é uma censura escancarada, como acontece na Venezuela, que propõe, assim, de certa maneira, o projeto, ou uma censura velada, como acontece também em outros países, também no Brasil, em que a imprensa dita a realidade de acordo com a opinião de certos grupos? Não, a censura que eles estão pretendendo é muito mais grave, semelhante àquela da Venezuela. Porque qual é o capítulo da imprensa? Haverá um órgão que vai definir e fazer a classificação dos artigos. O que vale dizer, o jornalista, conforme o tipo de exposição que fizer, ele vai ser catalogado. Os veículos, os jornais, terão também a sua catalogação para poder ou não receber. E no que concerne à rádio e televisão, como é uma concessão pública, eles poderão inclusive cancelar. Então nós teremos um conselho que irá dizendo o que é que se poderá ou não dizer nos jornais, representando, portanto, uma censura efetiva, sob a alegação de que estão com isto valorizando a Constituição, não permitindo abusos da imprensa. Ora, quem pode atacar os abusos da imprensa é o Poder Judiciário. Sempre que a imprensa abusa, entram as pessoas com ações de indenizações por danos morais ou danos patrimoniais e tem ganho. Há muitos jornais que têm sofrido isso. Então, nós já temos os mecanismos de censura. Agora, eu me lembro, no tempo da exceção, em que eu era conselheiro da Ordem, nós, conselheiros, éramos os únicos que falávamos. Porque os jornais, quando tinham matérias contrárias ao regime anterior, você se lembra, publicavam poemas de Camões, receitas. Ora, nós não teremos isso. As matérias serão proibidas de serem publicadas. Então, haverá efetivamente uma censura da imprensa escrita e, possivelmente, o corte, como acontece na Venezuela, dos canais de televisão e de rádio que forem contrários. Se ler o capítulo referente à comunicação social, é extremamente perigoso, porque nós vamos perder os pulmões da sociedade que representam a imprensa. Mais alguém? Aqui? Pois não? Eu gostaria de saber se a população brasileira vai poder opinar de alguma forma, porque isso vai interferir de algum jeito na nossa vida. Como no caso teve o plebiscito contra o desarmamento, isso, queria saber se a população vai ter como opinar de algum jeito. Certo. Veja o seguinte, a forma como eles puseram o plano é um plano com 25 diretrizes, 6 eixos orientadores e 521 proposições. Disseram eles, no introito, que eles discutiram com 14 mil pessoas no Brasil inteiro e diversas instituições. Com todas as instituições que eu falei, que eu conheço, nenhuma delas foi consultada. Então, são instituições de pessoas vinculadas à ideia do plano. Eu mesmo disse para uma dessas pessoas vinculadas a eles o seguinte: 14 mil não representam 190 milhões de brasileiros. Um deputado em São Paulo, para ser eleito, precisa de 100 mil votos, para ser 1/70 dos deputados que representam São Paulo no Congresso Nacional. 100 mil. Eles consultaram 14 mil, em nome de 14 mil, estão falando por 190 milhões de brasileiros. Agora, esse projeto vai ter que ser enviado ao Congresso Nacional. Os diversos projetos de lei
e as diversas emendas constitucionais. Criar uma justiça comunitária, uma justiça restaurativa antes da justiça comum, é evidente que é uma mudança monumental no capítulo do Poder Judiciário na Constituição. A sensação que eu tenho, entende, é que este ano não haverá possibilidade de eles levarem o plano a ser aprovado. Aliás, nenhum deputado iria correr o risco, de repente, estar indo contra a vontade popular. Agora, nós não sabemos, em função daquele candidato que vai ganhar, aliás, são 2 candidatos, não é, que estão com mais possibilidades, se, enfim, o candidato do governo ganhar, se vai ou não aceitar o plano e levar o plano para frente. O que eu tenho a sensação, e que a imprensa tem que fazer, e eu quero distinguir bem uma coisa, o que eu estou atacando são as ideias do plano, embora respeite as pessoas que os fizeram, porque alguns são, inclusive, meus amigos. O que eu quero dizer é que nós, sociedade, temos que conhecer em profundidade o plano. Não pode ser levado ao Congresso e deputados se reúnem, fazem um acordo de liderança e aprovam. Nós todos, o povo brasileiro, e essa é a intenção que eu acho que o meu amigo Jô Soares está fazendo, é levar para o conhecimento a fim de que as pessoas possam discutir, possam debater e se acharem que é melhor que se faça. Eu, pessoalmente, considero que a democracia corre risco se nós sairmos do equilíbrio de poderes que temos hoje. Porque hoje tivemos, em 22 anos de Constituição, um impeachment presidencial, uma superinflação, escândalos como o Mensalão, o escândalo dos anões, agora o escândalo do Distrito Federal. Tivemos alternância do poder e nunca se falou mais em quebra das instituições. Vale dizer, a Constituição funciona bem. Mudar essa Constituição, que tem defeitos, mas que permitiu um equilíbrio de poderes, é um risco muito grande para o Brasil. Por isso, todos nós temos que discutir, e principalmente os meus colegas, aqueles que fizeram direito, que a nossa função, fundamentalmente, é discutir o direito que tem que ser aplicado nesse país. Bom, eu tenho parabéns. E parabéns pela pergunta. Eu tenho tempo para mais uma pergunta, que foi um rapaz que falou junto com... Quem foi? Eu. Foi você? É. Então, diga lá. Eu queria perguntar se esse projeto, se ele for implantado, se o governo decidir aceitar, ele vai abrir portas para que outros projetos muito mais abusivos, piores para a população, porque você censurar uma coisa, censurar uma pessoa a ter a sua própria opinião é uma coisa ruim. Se esse projeto, se ele for aceitado, vai abrir portas para outros projetos muito mais abusivos. Se o projeto passar, nós vamos ter um regime semelhante ao de Chaves. Nós vamos ter o Poder Executivo com força, o Poder Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público como acólitos, quer dizer, como secundários, e o Poder Executivo a toda hora chamando o povo para opinar, diga sim ou não, como acontece. E é evidente, quando se tem um único poder, sem o equilíbrio dos outros 2 poderes, tudo que vier depois será mais abusivo. Então, esse risco que o colega apresenta realmente existe. Tudo bem. Bom, eu quero agradecer a presença aqui do doutor Ives Gandra da Silva Martins. Maravilha, você sempre claríssimo e sempre nos ajudando a esclarecer alguns pontos que ficam muito obscuros, né? E você dá clareza a todos esses pontos. Muito obrigado. Obrigado à participação da plateia também. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado, Ives.